sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Trabalhando com Capoeira, onde nós discutimos e compartilhamos ideias, técnicas e estratégias para você que deseja começar ou melhorar o seu trabalho com a capoeira. Eu sou a instrutora Bruna, estou aqui com o professor Paraíba e hoje nós vamos compartilhar com vocês algumas estratégias, algumas técnicas aí que nós utilizamos para conseguir novos alunos ou para conseguir mais alunos ainda, encher a nossa turma. E sobre isso, que estratégia é essa que nós estamos falando? Na verdade a gente vai falar, sobre o que é essa estratégia do boca a boca, tá bom? Que é você ganhar alunos através da estratégia boca a boca, e daqui a pouquinho a gente já vai explicar melhor sobre ela, a gente vai falar os fundamentos, os conceitos por trás dessa estratégia, que algumas pessoas nem reconhecem como uma estratégia, mas vocês vão ver ao longo desse vídeo como o que é sim uma estratégia, como vocês podem ter resultados com ela e qual a maneira certa de você implementar, para você ter os resultados esperados em cima dessa estratégia. Então a gente vai falar desses 3 pontos principalmente, o que é essa estratégia, que tipo de resultados você pode vir, a gente vai compartilhar com vocês alguns números aí, para vocês verem que tipo de resultado vocês podem ter com essa estratégia e também como implementá-la da maneira certa, E a primeira coisa é o seguinte, então, o que é essa estratégia do boca a boca? A gente denominou ela assim porque é uma estratégia que não tem um conceito assim científico muito elaborado, não, mas que a gente tem uma estimativa lá de alguns números ali de alunos que nós ganhamos através dessa estratégia. Então ela é basicamente o ato de você falar com professores, pais, alunos, diretores, os funcionários das escolas e academias de modo geral, a fim de conscientizá-los do seu trabalho. Então não é uma conscientização assim, eu sou professor de capoeira. Isso também é importante, mas essa conscientização aqui nós estamos falando é sobre você conscientizar essas pessoas a qual eu falei, sobre os ativos do seu trabalho. Então nessa conversa, o tempo todo você vai estar focando, vocês vão ver na hora que a gente começar a descrever aqui essa estratégia, mais diretamente, mas é você estar focando nos ativos do seu trabalho. No caso lá são as aulas de capoeira, os benefícios que traz para a escola, para os alunos, para a família, sociais. Então essa estratégia ela é então o ato de você comunicar com as outras pessoas da escola, os outros professores, os outros funcionários ali, os pais e os alunos, e conscientizá-los dos ativos do seu trabalho. Então, assim, que resultados, na verdade, essa estratégia ela tem trago para nós? Na verdade, nós estimamos ali que mais ou menos uns 30% a 40% dos nossos alunos, da nossa turma, é resultado dessa estratégia. Então, eu diria que assim, de uma forma direta ou indireta, eu vou estar explicando para vocês. Então, eu diria que assim, se uma turma tem 20 alunos, a gente crê ali, a gente estima que mais ou menos uns 8 alunos daquela turma, elas vêm através dessa estratégia boca a boca. Para ficar mais claro para vocês, eu vou explicar. Por exemplo, eu falei que isso poderia acontecer de forma direta ou indireta. De forma direta, é como se fosse assim, eu tô lá na turma dando minha aula e diretamente eu vou falar com as crianças ou com os adultos mesmo, para eles convidarem outros alunos. Como que eu posso fazer isso? Existem várias maneiras. Eu posso criar um dia específico e, por exemplo, a gente já falou, se eu não me engano, em outros vídeos aqui, inclusive a gente estava até com a professora Laís, começando o Paulo Ricardo, e a gente falou sobre o dia do amigo, que é uma das estratégias que a gente utiliza de forma direta para trazer novos alunos boca a boca. Então esses alunos, a gente faz um convitinho pequenininho para eles entregarem para alguns amiguinhos que não fazem capoeira e que são da sala deles ou que eles gostam, que obviamente estudam na escola, E a gente monta ali um dia específico para fazer, cada amiguinho vai levar um salgadinho, um refrigerante, leva biscoito, faz uma mini festinha ali e junto nessa mini festinha as crianças vão interagir, a gente vai montar uma mini aula ali de capoeira com eles, então eles vão ter aquele primeiro contato com a capoeira também. Então essa é uma estratégia de forma direta, para você utilizar num dia específico. Você vai entregar um convitinho para o seu aluno, vai explicar para ele sobre o dia do amigo, fala que ele tem que convidar um amigo super especial, que ele gosta muito, que ele gostaria que fizesse capoeira junto com ele. E você vai marcar um dia ali mais pra frente
e vai acontecer esse dia do amigo. Então, essa estratégia também vai ser usada boca a boca. No caso, né, o aluno ele vai comunicar às outras crianças, porque ele vai chamar alguém que é amigo dele, então você vai estar tendo essa ação, né, dele comunicar às outras pessoas, ali incentivado por quem? Pelo professor que já está orquestrando, né, essa estratégia, já está utilizando a estratégia do boca a boca, do falar, né, da recomendação ali, através de um aluno para o outro, né, por conta disso, né? De forma direta também você simplesmente pode falar para o seu aluno convidar alguém que ele goste da sala dele para fazer capoeira. Se ele está lá dando aula, normalmente fala, olha, quem aí tem um amiguinho que você gosta muito, mas que ainda não faz capoeira? E com certeza, né, na maioria das vezes a criança vai levantar, eu! Então aí você conversa com eles, olha, vocês não gostam de capoeira? Não é legal quando tá todo mundo junto aqui brincando, aprendendo coisas novas? Então, eu quero fazer um desafio para vocês. Na próxima aula, vocês vão escolher um amiguinho que você gosta muito, pode ser da sua sala, pode ser de outra sala, e você vai convidar esse amiguinho que não faz capoeira para trazer ele aqui para capoeira, para ele vir fazer com você. Aí você pode, né, explicar à criança como seria bom para ele que os amiguinhos também estivessem com eles ali na turma. Você pode falar, olha, quem aí gostaria de ter os seus amigos, todos que você gosta aqui na capoeira? Ia ser bem legal, a turma ia ficar mais cheia ainda, a gente poderia fazer novas atividades, novas brincadeiras com todo mundo junto. Então você vai explicar para essa criança e situar para ela como seria bom que todos os amiguinhos dela estivessem ali. Então essa também é uma forma direta de você pedir o seu aluno para convidar novos alunos ali, novos amiguinhos para fazer a capoeira. E uma outra forma também seria através de recompensa. Como que isso vai funcionar? Você vai falar também para os seus alunos, convidarem amiguinhos para fazer capoeira e tudo, e você pode oferecer uma recompensa. Olha, quem trouxer 2 amiguinhos na próxima aula ou tal dia para fazer capoeira, a tia vai sortear aqui entre os alunos que trouxeram os amiguinhos, e quem for sorteado vai ganhar um pandeirinho, alguma coisa assim, ou vai ganhar uma camisa diferente, vai ganhar um doce, vai ganhar uma surpresa. Então você pode inventar ali você vai realmente dar para a criança, né? Então você pode falar que ela vai ter uma recompensa, vai ganhar uma surpresa por trazer um novo coleguinha. Então essas são as formas diretas de você fazer isso. E a forma indireta dessa propaganda ali boca a boca seria simplesmente o seu aluno gostar tanto da sua aula, gostar tanto de fazer capoeira, que sem você falar nada, ele simplesmente vai convidar os amiguinhos dele. E esse exemplo é bem interessante, porque é lógico, ele tem que gostar muito da sua aula realmente tem que ser boa, para que sem você pedir, ele já vai convidar algum amiguinho para fazer com ele. E é muito interessante porque tem uma escola que a gente trabalha, né, que desde o início sempre teve muita criança e tudo, e eu lembro quando no primeiro ano ali a gente já tinha mais ou menos uns 15 a 20 alunos, e as crianças assim sempre foram loucas com capoeira, gostavam tanto, mas tanto da aula, que todo mês devia entrar ali cerca de 2 a 3 alunos. E assim, no início do ano se começou com 15 a 20 alunos, no final do ano já tinha ali mais de 30 fazendo. Então todo mês tinha criança nova entrando na capoeira, e as crianças que já faziam não saíam de jeito nenhum, pelo contrário, chamavam mais crianças. E a gente não precisava falar nada, a gente precisava falar, olha, chama como um coleguinha, porque eles sempre faziam isso sozinhos, de tanto que eles gostavam. Então a sua aula precisa ser inesquecível para aquele aluno, não pode cair naquela coisa monótona, né, de estar o ano inteiro a mesma coisa, porque criança ela precisa de criatividade, precisa de algo lúdico, né? Então quando a sua aula se torna tão boa assim para eles, sem você fazer muito esforço ali, ele já vai convidar. Então essa propaganda de forma indireta aconteceria dessa maneira, mas isso também não tira a importância, né, de você falar com seus alunos também, fazer um dia do amigo, fazer algo específico para convidar ainda mais alunos, seria excelente. É isso aí. Então, pessoal, vamos agora entender como que a gente aplica, né? A Bruna já deu aqui algumas dicas aí, algumas formas de você estar implementando essa estratégia, né? Falou sobre algumas formas aí, direta e indireta, de você fazer isso. Mas agora vamos ver na prática, vamos ver detalhadamente como que a gente implementa essa estratégia do boca a boca de uma forma que ela seja eficiente, ou seja, que ela traga para você os resultados esperados.
Vocês, né, como eu disse, essa estratégia algumas vezes ela não é reconhecida como uma estratégia pelas pessoas, porque as pessoas acham que é normal, as pessoas falam, se gostou fala, se gostou não fala, e não é bem assim que acontece. Você tem como orquestrar isso daí. É lógico, se sua aula não for uma boa aula, com certeza essa estratégia você pode até fazer funcionar no começo, mas ela vai perder força e depois os alunos também não vão ficar tal. Então assim, né, se não justifica se a sua aula é boa ou ruim, você tem que dar uma boa aula para que essa estratégia também funcione muito bem, tá? Mas não acontece de uma forma automática sempre. Então, e a gente viu ao longo dos anos, né, com o tempo, praticando, indo lá, experimentando no mercado de trabalho, em escolas e academias, testando isso, a gente viu que era possível a gente fazer essa estratégia acontecer, né, esse boca a boca acontecer por intermédio nosso, que os professores poderiam intervir, né, nesse boca a boca. Mas será que, né, os alunos eles trazem os outros coleguinhas com tanta facilidade, eles conseguem trazer outras pessoas com tanta facilidade? Será que nós, como professores, poderíamos fazer algo para estimular que eles fizessem isso, né, de uma forma que a gente pudesse controlar parte desse resultado? E foi isso exatamente que a gente descobriu como fazer e que a gente está compartilhando com vocês e vamos falar mais detalhadamente agora. Uma das formas de fazer isso, que a gente também já comentou aqui um pouquinho, mas eu vou detalhar um pouco mais, é conversar com os seus alunos, seja ali as crianças, seja ali um aluno adulto já de academia ou um adolescente, enfim, não interfere aí a idade dessa pessoa não, sendo seu aluno, né? Você conversar com eles e explicar qual a importância de ele estar trazendo mais alunos. Isso também vai gerar neles uma motivação, uma vontade de contar para outras pessoas, porque ele vai querer, por exemplo, você explica o benefício de se ter uma turma mais cheia. Nossa, todo mundo quer uma turma mais cheia. Então, se você passar essa visão também para os seus alunos, eles vão convidar mais alunos para poder vir, né? E funciona de verdade. Se você também explicar que é muito legal, por exemplo, você treinar com um amigo, que às vezes você sabe assim, todo mundo tem um amigo lá na sala. Se você conscientiza ele disso, você gosta daquele amigo seu, você gostaria que ele fizesse capoeira junto com você, isso também vai incentivar com que ele faça essa propaganda para os outros amigos, que fale às vezes até com os pais do amiguinho dele. Então isso também vai funcionar muito bem. Nas academias também funciona, porque as pessoas elas não gostam de iniciar uma atividade onde elas assim, são as únicas pessoas que estão ali começando. A comunidade ela é muito forte. Tá? Comunidade que eu falo no sentido assim, da necessidade que a gente tem como ser humano de pertencer. Então, quando a gente vai iniciar um projeto, quando a gente tem pessoas ao nosso lado, a gente fica muito mais confiante e muito menos tímido para poder ir lá e fazer aquela atividade. É muito simples, né? Para você ter uma ideia aí, quando você apresentou um trabalho de escola, teve que fazer um tipo de apresentação, sempre que você tinha pessoas junto com você, era muito mais fácil, porque você sabe que a atenção das pessoas que estão te olhando vai ser dividida, que as pessoas vão compreender mais porque vai ver mais de uma pessoa errando. Então, isso também vai ajudar muito para que essa estratégia aconteça de uma forma eficiente. Então, se você começar a disseminar isso até nas academias, os seus alunos eles vão passar a trazer outros alunos para ali para sua turma. Então, essa conscientização funciona muito bem. E tem um ponto ainda mais importante que é sobre isso, que explica por que essa estratégia ela vai funcionar se você implementar ela dessa forma, né, conversando ali com os alunos. Por exemplo, nós procuramos estratégia o tempo todo. Na verdade, o nosso cérebro ele procura formas de economizar energia o tempo todo. Então, olha só, você com certeza já passou por isso. Alguém te recomendou um filme e você sentiu muita vontade de assistir, né? Agora sim, é difícil, se mandar você entrar lá na Netflix e procurar um filme para assistir, você conseguir se decidir por qual filme você vai ver. Muitas opções de filme, então você vai ficar rolando, será que esse é bom, será que aquele é bom, será que aquele outro é bom? Agora, quando um filme, alguém te recomenda, assiste o filme tal que eu gostei demais, foi muito bom. O seu cérebro fica tentado a ir lá e assistir aquele filme porque alguém já viu e aprovou. Então ele sabe que existe uma possibilidade maior
de você também aprovar aquele filme e aquela ser uma boa experiência para você, tá? Então é por isso que essa estratégia de você ir lá conversar com o seu aluno e conscientizar ele dessas coisas, estimulando ele a ir falar para outros alunos, vai funcionar muito bem. Porque esse é outro aluno que não conhece você de repente, ou sabe que você é só o professor lá da escola, mas não sabe que você é legal, não sabe que o colega dele às vezes faz, então ele for lá e falar com outro amigo, vai funcionar muito bem, porque a capoeira vai estar funcionando como esse filme, vai estar sendo uma recomendação, esse aluno falando que as aulas são boas, o professor é divertido, que tem isso, que tem assado, que tem, né, várias coisas legais que se faz durante essas aulas. E isso aí indefere da idade, a gente acha que às vezes é só a criança, mas não, todo mundo é afetado pela comunidade, essa necessidade de pertencer e também essa necessidade que o nosso cérebro tem de economizar energia para tomar decisões mais assertivamente, gastando menos energia. Né? Então, uma segunda estratégia também é você ir lá e conversar com o pai de uma criança que você sempre vê, mas que ainda não faz capoeira. Ah, mas como que eu vou fazer isso? A grande maioria das escolas que nós trabalhamos, elas são depois do horário. Então, por exemplo, as crianças costumam sair ali por volta de 5 horas e a aula de capoeira começa ali a partir de 5 horas, 5h20, por aí, vai até às 6 e pouquinho. Então, as aulas de capoeira já acontecem depois do horário. Então, é muito comum a gente ver pai de outras crianças, tanto buscando ali quando você está chegando na escola, ou então as crianças que ficam na própria creche, né, naquele horário integral, ficam ali até de noite, e a criança está lá com aquele tempo ocioso e tudo. Então, você conversar com o pai daquela criança para conscientizar ele também. E pela prova social, como que eu faço isso? Já aconteceu comigo, de eu estar numa escola e eu perceber que assim, a criança está ali com aquele tempo ocioso e tá fazendo nada, não faz capoeira, mas também não faz nada, e a turma tá lá e às vezes a criança fica assistindo, doida pra fazer capoeira, que vê que a turma tá cheia, tá legal, e você explicar pro pai, olha mãe, eu vejo que seu filho tá aqui na escola, né, tá nesse tempo ocioso, não tá fazendo capoeira e tudo, eu gostaria de convidar seu filho para estar fazendo uma aula experimental, de repente na próxima semana. Você pode falar sobre a questão da prova social, se for íntegro falar, se realmente for verdade. Não, a turma tá bem cheia, tem bastante crianças, as crianças estão adorando a capoeira e a gente trabalha muito a questão da coordenação motora, a gente vai ajudar o seu filho a desenvolver, a parar com a timidez, a desenvolver essa questão social também, ele vai fazer novas amizades com crianças que não são da sala dele ou dela. Nós temos, por exemplo, vamos supor que você vai conversar com o pai ou com uma mãe de uma criança que é menina. E se for íntegro falar, você fala, olha, tem muita menina na nossa turma que faz capoeira, então eu acho que a sua filha vai se adaptar bem, ela vai gostar bastante. Ou então se for menino, olha, tem muito menino que faz capoeira na nossa turma, seu filho vai gostar bastante. Tem essa questão da prova social de estar cheio ali, a gente tende a se mover por isso, né? Igual, por exemplo, eu duvido que se você estiver andando na rua ou no shopping, ver uma loja lotada de gente dentro lá, uma loja em promoção, você não vai ficar no mínimo interessado em querer saber, eu vou entrar ali, tá cheio, deve tá bom o negócio ali, né? Então a gente tende a ver muita gente num lugar cheio ali e fala, aquele lugar deve ser bom. E também outras vezes, quantas vezes você já passou em frente a uma loja e viu, seja homem ou seja mulher, viu um negócio na vitrine assim, fala assim, bonito aquele tênis ali e tal, mas de repente você viu que a loja estava muito vazia e quando você viu que o vendedor estava de olho em você, como se fosse falar com você, você vazou, fala assim, não, deve estar, aquela loja ali dentro ali deve estar caro porque tá vazio, não tem ninguém. Então a gente tende muito a olhar mais para a questão da prova social. O lugar tá cheio, a gente tende a achar que o negócio tá bom, que a loja realmente está em promoção. E você conscientizar também no sentido de você explicar para o pai, olha, seu filho ou sua filha está ficando aqui na escola até depois do horário, então ele está ficando com tempo ocioso, porque como é depois do horário, como é creche, então ele fica aqui brincando, assistindo televisão, às vezes fica um pouco entediado, então essa possa ser uma oportunidade do seu filho estar preenchendo esse tempo ocioso que ele tem, fazendo as aulas de capoeira, e aí você pode situar o pai da criança, olha, fazendo capoeira, ele vai desenvolver força, vai desenvolver flexibilidade, ele vai estar fazendo uma atividade física que vai ajudar muito na imunidade dele, vai interagir com novos coleguinhas, então você vai explicando vários benefícios que o filho dele vai ter em fazer capoeira contigo. Então, através disso, você pode conscientizar um pai ou uma mãe. Várias vezes,
quando eu fui entregar, por exemplo, alunos meus que terminou a aula de capoeira e era depois do horário, eu estava lá entregando alunos meus para os pais e chegou um pai ou uma mãe de uma criança que não faz capoeira e a criança às vezes falou, tchau, tia Bruna. Então a mãe ficava olhando, olha, ela conhece o nome da professora de capoeira e tem um carinho com ela, às vezes me abraçava e tudo. Então já gerava aquela coisa ali no pai. Por isso também que é muito importante, né? Mesmo que a criança não seja sua aluna ou seu aluno, você às vezes conversar, brincar um pouquinho ali, dar uma atenção e tudo. Descobrir o nome dessa criança. Descobrir o nome da criança. Que o pai observa. Verdade. E, gente, funciona. Você fala assim, ó, tchau, Joãozinho. Aí o pai, olha, eu conheço o nome do meu filho nem faz capoeira. Então, o pai percebe que você tem um carinho também com o filho dele. E nisso, você tem a oportunidade de conversar e, por exemplo, ô tia, chama aí a Maria porque a mãe da Maria chegou. Enquanto a Maria não chega, você vai bate o papo com a mãe dela. E aí, tudo bem? A Maria fica aqui e você vai usando essa estratégia. E funciona. Nós já ganhamos alguns alunos assim. E o pai e a mãe super agradeceu depois porque viu que a criança estava apaixonada na capoeira, né? São uma infinidade de estratégias, né, pessoal? Então essa estratégia do boca a boca a gente já estimou ali, viu que traz um resultado, tá? Seja acontecendo a partir de nós comunicando ali com os pais ou com os diretores, né? Às vezes uma conversa com o pai você ganha um ou outro, com uma conversa com o diretor ele te recomenda um pai para colocar o filho na capoeira, ali você ganha mais um ou outro, e ali o seu aluno, você estimulando ele ali a falar porque vai ter uma premiação assim assado, ele consegue mais um ou dois. Você falando para ele convidar um amigo, de repente tá lá na sala dele, que é o melhor amigo dele e ainda não conhece a capoeira, ele traz também esse aluno, então você vai tornando aquilo uma bola de neve, né? Estimulando, e você acaba tendo várias pessoas para poder estar captando alunos para você. Verdade. Então, essa e só para situar também como que é bem. Importante essa questão de como que a gente é muito movida a números, a estar um lugar cheio e tudo. Tem uma escola também que a gente trabalha que pra gente, e também é depois do horário, e pra gente levar as crianças pro local onde acontece a capoeira, a gente passa pela grade onde os pais estão esperando pegar seus filhos e desce uma escada para ir lá para baixo. E eu faço uma filinha para levar as crianças para ir lá para baixo. E uma vez, assim, tinha, se eu não me engano, na época tinha ali 15 crianças, 16 por aí fazendo capoeira. E quando os pais dos alunos, que não eram da capoeira, estavam esperando seus filhos, viram aquela fila gigante de criança indo pra capoeira, todo mundo com a roupinha bonitinha, eu ouvi uma mãe falar assim, nossa, tem isso tudo de criança fazendo capoeira? Então eu nem precisei falar nada, só dele ver que tem um monte de menino e menina que tava fazendo capoeira e as crianças assim, capoeira, isso aqui é pulando e feliz por estar descendo pra ir fazer capoeira. Olha só como que é importante a prova social, né? O pai viu que a turma tava cheia, então ele logo pensou, então deve ser boa a capoeira, porque tá cheia, né? Então se usar essa estratégia realmente é infalível. E um outro ponto, né, na verdade um último ponto, né, que é um dos fundamentos também dessa estratégia de conseguir alunos ali através do boca a boca, que é você deixar o seu aluno satisfeito. Nada, né, não subestime isso, tá? Nada vai fazer uma propaganda tão boa da sua aula, vai trazer tantos alunos ali que sabendo, né, que as suas aulas são boas, do que alunos satisfeitos. A gente viu aqui formas de você, né, fazer isso de uma forma consciente, de estimular, né, todas essas pessoas para poder estar conseguindo novos alunos, e funciona super bem, tá? E você deve fazer isso porque é uma parte que está muito no seu controle. Mas uma outra coisa que também está no seu controle é preparar a melhor aula possível. E a melhor aula não é a sua não é a sua percepção de aquilo é bom ou ruim. Algo bom ou ruim é sempre relativo, ou seja, o que é bom para mim pode não ser bom para a instrutora Bruna, tá? O que é bom para um aluno pode não ser bom para o outro. Então como que você faz? Se você lida com várias pessoas, como é que você agrada todo mundo? A verdade é que existe sempre algo ali que está em comum, tá? E que a gente vai falar para vocês, né? Às vezes a gente acha que a gente fazendo ali uma sequência muito legal, um golpe muito bem feito, né? Você é um exímio capoeirista, por isso você automaticamente vai ter muitos alunos. Se você é um grande jogador de capoeira, você vai ter muitos alunos. E a verdade é que essa é a sua
percepção, é isso que você acha bom. Porém, quando a gente está lá no âmbito da escola, quando na escola A, na escola B, porque isso ainda vai ter variações, com adolescentes, com adultos, com mulheres, com homens, sempre vai ter uma diferenciação dessa percepção do que é bom e do que é ruim pelas pessoas. E você precisa fazer o que então? É entender o que os seus alunos gostam e pegar algo que seja comum a eles. Sempre tem algo que é comum àquela faixa etária, que é comum aos meninos, que é comum às meninas, que é comum os pais, que é comum ali. Por isso você precisa conhecer o seu aluno muito bem, precisa saber as coisas que ele gosta, precisa saber as coisas que ele assiste, precisa saber tudo que você puder sobre aquele aluno, até mesmo ali como que é as escolas. Tem escola que é mais agitada, tem escola que os alunos não têm muita liberdade, eles ficam ali num regime mais fechado, por exemplo, né, na escola militar, de repente pode ter um regime ali muito diferente, né? As crianças têm uma outra forma de agir, tem uma outra percepção, então algumas coisas que você vai fazer não vai funcionar naquela aula, então você precisa conhecer muito bem o seu aluno. Por quê? A gente acha que a nossa capoeira, os movimentos por si só já vão ser encantadores para as crianças. Muitas vezes são, porque eles têm preferências, algumas coisas eles já gostam logo de cara, outras coisas você vai ter que contextualizar para que eles passem a gostar. E contextualizar não é possível você fazer sem você conhecer os seus alunos, você saber as coisas que eles gostam. Lembra que eu falei? A percepção do que é bom e do que é ruim, né? Você saber como uma aula vai ser uma boa aula, não é a sua percepção, não é porque você ensinou movimentos muito difíceis, movimentos muito bem executados. Isso não vai fazer a sua aula boa, no sentido de que o aluno fique satisfeito. Lembra? Esse ponto aqui, esse fundamento dessa estratégia é deixar o aluno satisfeito. Então, para ele ficar satisfeito, ele tem que ter gostado de fazer a sua aula. Entendeu? Então, a maioria das vezes, pega essa. Se você não pegou nada do que a gente falou até agora aqui, mas isso aqui vai ser muito importante. Não é a sua percepção, é a percepção dos alunos que eles têm da sua aula. É a percepção que eles têm da sua aula. Então você precisa descobrir o que eles gostam. E vou adiantar para você, a maioria das vezes está na sua fala e na sua forma de agir. A gente acha que são os nossos movimentos. Ah, é porque eu sou um bom capoeirista, é porque eu jogo muito bem. Não é. Repetindo isso daí. A maioria das vezes está na sua fala. Lembra lá do seu professor de cursinho? Não é? Quando você fez um cursinho pré-vestibular, para fazer o vestibular lá, os professores de cursinho geralmente são muito engraçados. Porque eles têm que ensinar, têm que aumentar a capacidade daquele aluno de aprender, né? Ele está ali num cursinho que geralmente é intensivo, é 3 anos num só, então ele precisa aprender muito em pouco tempo. Para fazer isso, ele precisa ter atenção daquelas pessoas, então ele elabora várias formas de adquirir primeiro a atenção para que esse aluno possa reter esse conhecimento. E além disso ainda, memorizar, não esquecer isso, né, para depois lá fazer a prova. Por isso muitos deles são engraçados, né? Então, isso é uma coisa que você precisa trazer para a sua aula, que é isso que às vezes falta. Às vezes você é um bom capoeirista, às vezes você conhece todos os fundamentos da capoeira, toda a história e tal, tem muita coisa para poder ensinar, mas os alunos não querem aprender, porque está te faltando isso, tá? Então faça uma relação, por exemplo, quando for ensinar ali os golpes, né, os movimentos equilibrantes e tal, relacione aquilo, ou até os floreios, relacione aquilo com heróis, se a sua turma lá for educação infantil, for um público que gosta disso, né? Conheça o seu aluno, lembra? Então, agora, se não, vamos ver o que eles gostam para você adaptar e contextualizar para eles e também na sua forma de agir, tá? Alunos mais novos principalmente, os adultos também, se você saber fazer, né, adequado ali, falando uma linguagem certa com cada pessoa, né, você consegue também fazer ali criar meio que um teatro. Criança adora isso, adulto também adora, é só a forma certa de fazer. Então, quando você faz isso, você está contextualizando. Aí a pessoa está achando divertido, está achando legal, né? Você tira todo aquele peso ali daquela atividade, de às vezes ter que repetir muitas vezes para poder ficar bom. E ninguém gosta de sair frustrado de uma aula. Todo mundo deseja aprender o mais rápido possível, mas a gente sabe que algumas vezes vai demorar mais tempo. Então, quando a gente faz isso, a gente deixa aquilo de uma forma mais leve, a pessoa consegue entender que vai levar mais tempo,
tá? E outra coisa, ela fica presa também a você como professor, porque ela gosta da forma que você brinca, ela gosta das piadas que você faz, que é muito importante você fazer. E não sejam depreciativas. Sim, né? Depreciativas não, tá, galera? Tem que ser piadas que vai fazer as pessoas se divertirem, rirem e, ao mesmo tempo, aprenderem ali o seu conteúdo. Então, trocadilhos, todo mundo gosta de trocadilhos, óbvio, com respeito e também com coisas que vai realmente fazer um trocadilho inteligente, né? Não vai fazer um trocadilho com coisas que vai ofender nenhuma classe social, nenhum tipo de pessoa. Mas a criança adora trocadilho, adora comparações. Né? Você comparar ali algum movimento de capoeira com algo que eles já fazem. Então, vamos pular bem alto que nem um sapo. Entendeu? Então a criança ela vai adorar. E só de você fazer um trocadilho desse, uma comparação dessa, eles já vão achar super legal a sua aula. Isso vai funcionar muito bem. Então, use, né? Logicamente com consciência, tá? Mas use e abuse de comparações, né, com coisas cotidianas daquela criança ali, desse adulto também, né? Entre no mundo dele, faça as comparações certas. Se for coisa de homem, dá um exemplo de homem. Se for coisa de mulher, dá um exemplo de mulher. Se for meio termo, dá um exemplo que dê para as duas pessoas, encaixe com as duas pessoas, vai funcionar muito bem. As piadas, os trocadilhos, isso sempre vai funcionar muito bem, tá? Você não está ludibriando ninguém, pelo contrário, você está adquirindo a atenção dessa pessoa para que ela preste atenção no que você está ensinando ou que você vai ensinar logo a seguir, tá? Você está captando a atenção dela e fazendo com que ela retenha, ela fique, né, animada, esperando para a sua aula acontecer. E quando você tem um aluno, quando o seu aluno ele sai da sua aula muito satisfeito, o que acontece? Ele fala para outras pessoas. Lembra a comunidade? Todo mundo quer pertencer e a gente não quer estar num lugar... quando a gente está num lugar bom, a gente quer que as pessoas que a gente goste estejam lá com a gente. Tá? Então esse aluno ele vai começar a disseminar, ele vai começar a falar para outras pessoas e as outras pessoas vão ver ele animado, gostou da aula, o professor é super legal, ninguém vai querer faltar aquela aula. Lembra lá no cursinho? Que aula que você não matava nunca? Qual professor que você sempre fala assim, não, essa aula eu fico aqui, mesmo eu nem gosto dessa matéria não, mas o professor é demais, eu vou ficar aqui, vou assistir essa aula inteira. Aí você acabava aprendendo a matéria e algumas matérias, né, depois da passagem de alguns professores pela sua vida, você falou assim, nossa, eu me descobri na matemática, nossa, eu achava que eu era muito ruim de matemática, mas o professor fulano de tal me mostrou que eu era capaz, na verdade ele tinha uma linguagem que sabia captar a sua atenção, saber te levar no caminho certo. Tá beleza, pessoal? E também, às vezes, você que não trabalha com criança, né, tá pensando em começar, você pode estar preocupado, fala assim, tá, mas você falou sobre trocadilho, sobre piadas, né, coisas, lógico, que não vão ser depreciativas ou ser engraçado, mas como é que eu sei se a criança está gostando? Como é que eu sei se isso realmente vai ser algo que a criança vai gostar? E a verdade é que, assim, criança é um tipo de pessoa muito transparente. Então, se a criança não gostar, se a criança fizer uma piada, um trocadilho, ela não achar engraçado, você vai ver que ela não gostou. Então, dali você pode descartar, né? E é lógico, você vai fazendo testes ali, você pode fazer um trocadilho ali mais interessante, engraçado, e observa na sua turma de crianças qual foi a reação delas quando você fez aquele trocadilho. Qual foi a reação delas quando você falou uma piada ou brincou com alguma coisa, fez uma marmota lá na hora de ensinar e tudo. Qual foi a reação? Porque a criança é muito transparente. Então, se ela gostar, ela vai começar a rir, ainda vai cutucar o outro que não ouviu. Nossa, você viu o que a tia falou? Falou assim, assim, assado. Então, a criança vai brincar e vai gostar daquilo. Agora, se ela ficar séria, só se fizer assim, você vê que ela nem entendeu o que você falou. Então... quando você fizer esses testes, observa qual foi a reação dos seus alunos, que aí você vai ter certeza se ele gostou ou não. Né? E igual já aconteceu comigo, eu estou ensinando, por exemplo, a estrelinha, né, o AU, e às vezes a forma como você fala, não foi nada demais, mas só a forma de você falar,
Tem alguns que já vão começar a rir antes de você concluir a sua piada, né? Então, por exemplo, gente, ó, assim, põe o pezinho na frente, a mãozinha pra cima, mas ó, não é pra cair de busanfa no chão não, senão vai amassar a panqueca tudo. Então as crianças já começam a rir, porque você trocou ali o bumbum, em vez de falar bumbum, você falou poupança, panqueca. E a maioria das crianças, diria assim, que praticamente 100% vai morrer de rir. Lógico que se a criança for menorzinha, né? Você não vai falar isso fundamental vai falar assim, nossa, sem graça, né? Então você tem que ter esse tato ali de diferenciar as faixas etárias. E outra coisa também é para você entender melhor sobre esse modelo recompensa que eu tinha falado aqui, perdão, para você entender essa estratégia de modelo recompensa. Como que funciona? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para você entender como que é e você pode fazer. Você pode falar assim, olha, quem trouxer uma criança, ou você pode fazer com os adultos também, tá, gente? Se você trouxer uma pessoa para vir fazer capoeira e essa pessoa começar a se matricular na capoeira, quem trouxer primeiro vai ganhar uma camisa. Ou você pode falar, quem trouxer vai ganhar uma camisa. E esse modelo recompensa, lógico, ele só vai funcionar se sua aula realmente for boa. Às vezes não vai adiantar, na maioria das vezes, gente, não adianta, por exemplo, vamos supor, não né, mas vamos supor que essa camisa aqui é a camisa oficial do nosso grupo de capoeira. E a criança, todo dia que vê a gente tá com essa camisa, todas as crianças que têm uniforme, ela tem essa camisa, então a escassez, não só para criança, mas para adulto, faz muita diferença. Então, se tem uma limitação, por exemplo, mas essa camisa aí todo mundo tem, tia. Mas eu peço minha mãe para comprar. Agora, se você oferecer, às vezes, uma camisa nova, ninguém tem. É uma camisa, as meninas vão ganhar um exemplo, tá, gente? As crianças vão ganhar uma camisa rosa do grupo, tá com a logomarca do seu grupo, mas é rosa. Ninguém tem ou tem só 5, por exemplo. E a turma tem 30 crianças. E aí já é diferente. Se eu trouxer, eu vou ganhar uma camisa dessa, só tem 5. Até com os adultos isso vai funcionar por causa da escassez. Ou para os meninos, só tem azul. Então você pega uma cor padrão, tá? A camisa é preta com a logomarca do grupo. Ninguém tem. A criança raramente vê aquilo ali ou não viu ainda. Ou o próprio adulto, aí sim ele vai se sentir mais estimulado. Ou então, se você trouxer 2 pessoas para vir fazer capoeira e elas se matricularem, você vai ganhar uma calça de capoeira. Ou então você pode fazer algo que é mais escasso ainda. Quem trouxer vai ganhar um berimbau, quem trouxer vai ganhar um pandeiro. E não é um pandeiro comum não, um pandeiro bom, igual o professor que usa, porque ele sabe que o pai tem dificuldade de comprar, né? E, poxa, às vezes pode pensar, nossa, mas um pandeiro é R$120, um pandeiro bom é R$120. Mas às vezes 2 alunos que você tiver já vai pagar aquele pandeiro, no né? primeiro mês já. No primeiro mês 2 crianças vão pagar. E se for uma turma de adultos, geralmente a mensalidade é na faixa de R$80 a R$100. Às vezes um aluno já vai pagar o pandeiro que você comprar, né? Então faz diferença. Através desse modelo recompensa, de repente você pode chegar e ganhar muito mais de um aluno, gente. Então faz esse teste que vai super funcionar. Você pode fazer, lógico, usar da sua criatividade também. Esses modelos aqui que a gente deu de exemplo para vocês foram alguns exemplos do que a gente usa, que funciona de verdade, que a gente fez o teste durante muitos anos e realmente funciona. Mas não quer dizer que você também não possa criar uma recompensa diferente, fazer um teste diferente. Se você quiser compartilhar com a gente, olha, eu fiz um pouquinho diferente, eu fiz assim, assim, assado e deu super certo. Pode compartilhar com a gente também, que é lógico que seria ótimo a gente estar ajudando mais pessoas ainda, né? É isso daí. Pessoal, então olha só, a gente chegou ao final de mais um episódio aqui do programa Trabalhando com Capoeira e a gente espera aí que vocês tenham conseguido absorver aí essa estratégia que a gente compartilhou aqui com vocês. Coloquem em prática, porque realmente isso traz muito retorno para nós. É uma forma ali de você estar enchendo a sua turma, de estar o tempo todo ali movimentando e com certeza, se você começar a ficar mais presente para essas estratégias que trazem mais aluno para você, com certeza o retorno final vai ser muito bom. Você vai ter uma turma mais satisfeita, porque você vai focar ali em satisfazer eles pela sua aula. Você vai ter uma turma mais satisfeita também, porque vai estar cheia e todo mundo gosta de uma turma cheia, tá? Então a gente vai se despedindo aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.